Oi pessoal, muito obrigado por assistir o canal e se gostar do vídeo dê um like aí, inscreva-se no canal. Pessoal, veja agora neste vídeo que vai passar o quanto o governo PT colocou o Brasil no buraco, num buraco praticamente sem fim, sem fundo, no fundo do poço. Cometeram alta traição, deveriam ser julgados por uma corte marcial. Veja aí e analisem e pasmem. Por questões de logística, este vídeo será editado em 4 partes, mas com o mesmo nome. Veja uma após a outra e pasmem. O artigo 192, ele restringia as taxas de juros do Brasil a 12%. O Congresso Nacional tirou esse artigo da Constituição. É inacreditável, são inimigos infiltrados dentro do Brasil. Nós precisamos entender isso. Quando o Fernando Henrique assumiu o governo na era do Itamar Franco, a dívida interna do Brasil, era de 30 bilhões de reais. Quando o Fernando Henrique saiu do ministro, foi presidente, a dívida era de 60 bi de reais. No final do governo Fernando Henrique, ela chegou a 687 bilhões de reais. E no final da era Lula, quase 1,6 trilhão de reais. Tá? Então, a dívida interna saiu de 30 bilhões de reais a 1,6 trilhão de reais. E com isso nós chegamos ao ano de 2015, com uma dívida interna, depois da era Dilma, de 4 trilhões de reais, quase lá, e uma dívida externa, que era de 220 bilhões no início do governo Lula, agora chega a 545 bilhões de dólares. Mais do que duplicou na era PT. E ele ainda diz que pagou a dívida. Vocês lembram disso? Ele foi a público dizendo que pagou a dívida. Isso é um absurdo, é uma grande mentira. E teve gente com curso universitário, até mestrado, doutorado, que acreditou nessa balela. De quanto era a dívida com o FMI? 15 bilhões de reais. Ele pagou a dívida, mas emitiu o título, transformou isso em título da dívida externa, a 16% ao ano, e elevou a dívida externa para 4 trilhões de reais. É isso que está acontecendo no Brasil. Aí, em 2003, nós fizemos uma campanha no Rio de Janeiro, em 2003, no governo Lula, e já estávamos acusando esses crimes contra a nação brasileira. E a sangria era de 250 bilhões na época. Hoje é de 1 trilhão de reais. É o que se perde de receita anualmente com o serviço da dívida no país. 1 trilhão de reais. O que daria para fazer com esse dinheiro, meu Deus? O FHC, em 8 anos de governo, pagou 2 trilhões de reais de juros de serviço da dívida. 2 trilhões. E lá no início do governo dele, toda a dívida interna era de 60 bilhões. E ele já pagou 2 trilhões de reais de dívida. E na era Lula, em 8 anos, ele pagou 4 trilhões e 766 bilhões de reais. É inacreditável. No início do governo Lula, toda a dívida interna era de 687 bilhões de reais. Isso é um crime de lesa pátria. Não tem nada, as instituições não estão funcionando no Brasil. Outro dia eu estava assistindo um documentário, e nesse documentário tinha um helicóptero, um repórter dos Estados Unidos, sobrevoando Dubai, sobrevoando a cidade de Dubai, aquela coisa maravilhosa, aquela coisa linda. E o repórter perguntou ao sheik que estava no helicóptero de luxo, parecia um disco voador, quanto tem de dinheiro aí em Dubai? Quanto vocês gastaram para construir isso? Fala aqui para mim, fala aqui para mim. Ele balançou, mas falou, 300 bilhões de dólares. Gente, eles construíram toda Dubai, toda a estrutura, toda aquela beleza daquela cidade do futuro com 300 bilhões de dólares. Quanto a gente paga de juros do serviço da dívida agora, do serviço da dívida? 1 trilhão de reais. Quanto dá isso? Quanto dá isso? Pois é, mas quando era 2, na época desse documentário era 2 reais o dólar. Tá? Naquele tempo, quando eu assisti esse documentário, dava para fazer 2 Dubais por ano no Brasil. E agora dá para fazer 1,3 Dubai todo ano no Brasil. Quem é rico aqui? Quem é o país rico? Me fala, então eu não aceito. Estão percebendo? Veja a próxima parte agora. Valeu!